Perguntam muitas vezes como é que eu fiz para mudar ou para fazer uma reeducação alimentar, sem dietas extremistas, sem grandes restrições. Como é que eu aprendi a alimentar-me de forma mais saudável, a conseguir ter mais energia, mais disposição, mais saúde, sem restrições e sem proibições. E é isso que eu vou-vos trazer hoje. Basicamente, eu vou partilhar aquilo que foram as primeiras mudanças que eu fiz na minha alimentação que me fizeram começar a olhar para as dietas sem ser com olhar de dieta, mas sim alimentar-me de uma forma mais saudável, transformando assim aquilo que era numa dieta numa reeducação alimentar, porque se nós olharmos para uma dieta que à partida não vamos conseguir manter durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, então não faz sentido sequer começar, porque essas dietas da moda que nos prometem perder 10 quilos no mês, a verdade é que quando passar esse mês, nós até podemos ter perdido esses 10 quilos, mas no mês seguinte vamos recuperá-los certamente e até mais do que aqueles que tínhamos perdido, transformando isto aqui num ciclo vicioso e nunca saímos daí. E porque eu acho que aquilo que eu tenho aqui é algo que vocês podem começar já, quem estiver interessado, obviamente, pode começar desde já a tentar fazer estas mudanças, porque, quer queiramos, quer não, isto não é um processo simples, não é uma coisa que começa hoje e amanhã já está. Não, são pequenas mudanças, é o pouquinho e vamos percebendo no processo e vamos-nos... e aquilo que eu costumo dizer é, temos que olhar para o processo e cada passinho que damos, cada conquista que alcançamos, é isso que nos vai mover a querer continuar e é o bem-estar de forma geral. Portanto, e é sobre isso que vamos falar hoje. Olá! Mais uma vez, aqui estou eu para vos falar sobre o meu processo de reeducação alimentar, como é que eu deixei o corpo que tinha aqui, eu vou deixar aqui uma foto, para aquilo que eu sou hoje, e atenção, eu não estou aqui a dizer que sou musa fit ou alguma coisa do género, não tem nada a ver, busco sempre ser a minha melhor versão, e a minha melhor versão tem que ter aqui em conta a saúde, para mim é primordial, e eu, como já referi, eu tive uma situação de saúde relacionada com dietas excessivas, portanto eu nunca mais posso sequer fazer dietas excessivas, caso contrário eu vou trazer consequências para o meu corpo, e é isso que eu não quero, e é isso que eu apelo desse lado, que é, o corpo é apenas um corpo, nós temos que cuidar dele da melhor forma possível, portanto, acima de tudo, a nossa preocupação deve ser sempre a saúde, portanto... Aquilo que eu vou trazer aqui são apenas escolhas mais conscientes que nós podemos fazer e que a longo prazo podem trazer resultados, com toda a certeza. E então, eu gostaria de ter visto assim esta lista de trocas que possamos fazer. Acho que faria muito sentido no processo quando eu comecei sem haver tantas restrições e tantas dietas. Pronto, primeiramente, falar do quê? Falar do açúcar. O açúcar, quando se fala em açúcar, o açúcar refinado, o açúcar branco, o açúcar amarelo, é um açúcar, efetivamente. Toda a gente sabe os prejuízos que tem para a nossa saúde o consumo do açúcar e todas as consequências que pode trazer a médio e longo prazo. A pessoa até pode dizer, mas eu não tenho nenhum problema de saúde, mas as minhas análises estão boas. Quer queiramos, quer não, mais cedo ou mais tarde o nosso corpo vai acusar problemas e na maior parte das vezes está relacionadas com isso. Eu também gosto de doce, eu era viciada em doces, eu era viciada em donuts, eu era viciada em pastelarias frescas, eu acho que comi pastelarias frescas todos os dias. Eu era viciada em donuts, naqueles fechados cheios de creme por dentro. Eu hoje em dia não conseguiria comer nem que eu quisesse. E não tem nada a ver, coitadinha, não comes não. É porque se eu comesse hoje em dia isso, eu ia me sentir mal disposta, ia me sentir inflamada, ia me sentir mal. A verdade é que quando nós começamos a cuidar do nosso corpo e a olhar para aquilo que comemos como alimento e combustível para nós, nós percebemos que tudo aquilo que nós vamos fazer de malefício, ainda que nos saiba bem no momento em que estamos a comer, a mim já nem me sabe bem, percebemos que não vale a pena. A conta não fecha, não faz sentido, deixa de fazer sentido. É claro que isto não é um processo de um dia para o outro, ou seja, não vamos dizer assim, ok, eu hoje não como açúcar, amanhã vou comer um donuts e já não me vai saber bem. É claro que vai. Eu estou a falar de um processo, no meu caso, já estou há 8 anos. Não é de um dia para o outro. Não acreditem no conto do vigário de que mudar é de um dia para o outro. Não é! Mas é os pequenos passos que vamos dando dia após dia que tornam o processo leve. Isto não é difícil. É aquilo, ou melhor, é difícil porque existe esforço e existe dedicação da nossa parte. No entanto, quando nós nos focamos naquilo que é o nosso objetivo primordial, e aí vai variar de pessoa para pessoa, obviamente, mas quando nós nos focamos nisso, deixa de ser apenas pela parte estética,
passa a ser mais a olhar para nós como um todo e perceber e tomar mais consciência de porque é que eu estou a comer este chocolate. Faz sentido agora? Eu apetecia-me realmente este chocolate? Ou na realidade eu estava frustrado porque o meu dia correu mal, porque estou estressada, porque estou angustiada? Como alguém dizia um dia desta semana que eu ouvi, estou contente, como, estou triste, como, estou zangada, como. A comida não é refúgio. A verdade é que muitas das vezes nós procuramos na comida esse refúgio, mas não pode ser por aí o caminho. Temos que arranjar aqui estratégias para fugir no momento de stress e tentar ir buscar outras ferramentas que nos tragam, não digo o mesmo tipo de prazer, obviamente, mas que nos tragam algum alívio momentâneo. E às vezes uma simples saída de casa e uma caminhada para a rua já é meio caminho andado. E aliás, a primeira coisa começa por não ter coisas que nós sabemos que à partida não devemos comer, então isso já é o primeiro passo. Quem é que compra lá para casa as compras? São vocês. Então tentem não ter produtos que sabem que não podem comer à mão, à disposição, porque vai ser muito mais difícil sair de casa para ir comprar um pacote de bolachas ou um pacote de batatas fritas e, claro, se estiver dentro do armário é muito mais fácil chegar, pegar e comer. E quando dermos por conta já comemos o pacote inteiro. Mas pronto, basicamente, voltando àquilo que é o foco do vídeo. Então, substitutos do açúcar que eu comecei por utilizar. O açúcar, como eu estava a dizer, o açúcar é açúcar, portanto, açúcar branco, açúcar amarelo, açúcar mascavado, açúcar de coco, são todos açúcares. Não podemos dizer, eu uso substituto por açúcar de coco. O açúcar de coco é um açúcar. Nós não podemos olhar para os açúcares e dizer que eles têm nutrientes e que vamos utilizar o açúcar de coco, por exemplo, pelos nutrientes que têm mais. Não faz sentido. Os nutrientes nós vamos buscar nas frutas, nos outros alimentos, sem ser no açúcar. Porque os nutrientes que o açúcar nos vai fornecer não faz sentido irmos procurá-los no açúcar em si. Vamos buscar os nutrientes aos outros alimentos. Agora, o que é que nós podemos utilizar para adoçar? Fruta. Puré de fruta, puré de maçã, banana esmagada, as tâmaras, passas de uva, os damascos, os alperces. É tudo fruta que podemos utilizar em substituição do açúcar refinado, do açúcar branco, do açúcar amarelo, e nós vamos aqui adaptando o nosso paladar a um sabor não tão adocicado. Depois também temos outro tipo de adoçantes que também são naturais, como é o caso da stevia, do xilitol, do eritritol em stevia, que eu normalmente também tenho cá em casa. Quando quero fazer realmente alguma receita que pede mesmo açúcar, para mim são os adoçantes que eu utilizo mais. A tâmara é ótima para adoçar, ela é incrível. Eu não estou a falar, atenção, volto aqui a dizer, eu não sou nutricionista, eu não estou aqui a trazer nenhum conteúdo informativo focado em nenhum tipo de problema de saúde, eu estou a falar apenas numa reeducação alimentar entre comer de forma mais saudável. Okay? Eu não estou aqui a falar para um diabético que eu sei que não pode comer a fruta toda que lhe apetecer e provavelmente não vai poder comer tâmaras porque vai ter um pico glicémico muito alto. Eu não estou a falar nada disso, nem estou aqui a falar focada em ninguém em concreto. Estou a falar de uma maneira geral e daquilo que foram os hábitos, aquilo que eu implementei para mim na minha vida. Pronto, então, a nível de adoçantes, é isso, podemos substituir por mel, que sempre é mais saudável, também por exemplo, um xarope de agave, que também tenho aqui, as tâmaras e depois as outras frutas que eu vos indiquei. Gosto muito de utilizar o puré de maçã, gosto muito de utilizar a banana esmagada, acho que dá sempre um resultado muito bom e não utilizo, na maior parte das vezes, qualquer tipo de adoçante na minha fruta. Chocolates. Chocolates, por norma, eu utilizo sempre cacau puro em pó, sabemos que é amargo, no entanto ele tem benefícios para a nossa saúde e o que é que podemos fazer em substituição e alternativa? Temos, por exemplo, este achocolatado do Continente, da gama Equilíbrio, que ele tem o quê? Tem tâmara, cacau, aveia e arroz. Ou seja, isto é ótimo, por exemplo, para fazer um mix entre numa receita em que peça cacau, por exemplo, podemos utilizar parte de cacau, parte deste achocolatado que já vai trazer aqui algum doce porque ele tem tâmara e vai adoçar mais de uma forma natural. E aí irmos jogando aqui com este equilíbrio, juntamos um pedaço deste produto que é mais saudável, juntamos também deste que também é saudável, porque não tem aqui ingredientes, não tem açúcar adicionado, não tem nada disso, portanto acaba por ser uma boa opção e vamos fazendo estas jogadas de maneira a tornarmos aquilo que não seria tão agradável uma forma de consumirmos o produto mais natural possível. Depois, substituir as farinhas de trigo processadas, e eu não estou a falar pela questão do glúten, estou a falar pelo facto de ser uma farinha muito processada que vamos comer e daqui a meia hora já estamos novamente com fome, portanto vamos tentar evitar só essas farinhas e vamos acrescentar fibra, vamos utilizar farinha de aveia, por exemplo, em que basta termos os flocos, trituramos os flocos, fazemos uma farinha de aveia em casa, não precisamos de comprar, ela é naturalmente sem glúten, no entanto, se houver celíacos, sabem que têm que comprar uma aveia certificada mesmo sem glúten, e existe, no rótulo vai dizer isso mesmo, que é
aveia que é processada em fábricas que não possam ter contaminação, porque apesar da aveia em si não ter glúten, ela pode estar contaminada, porque onde é processada a farinha da aveia, é processada a farinha de trigo, de centeio e por aí vai. Portanto, dessa forma, pode efetivamente haver contaminação. Se a pessoa tem algum problema com o glúten, realmente tem que comprar a aveia certificada sem glúten. Eu, como não tenho essa questão, eu normalmente compro flocos de aveia, trituro em casa e tenho assim a minha farinha de aveia. Tem fibra, dá-nos mais saciedade, vai-nos trazer mais proteína também, portanto, acaba por ser uma troca, digamos que inteligente a médio e longo prazo, porque vai-nos trazer mais saciedade do que a farinha branca normal. Quem diz a farinha branca normal ou quem diz a flocos de aveia, eu também faço substituição pela farinha de espelta integral, pela farinha de trigo integral, não existindo aqui nenhum problema com o glúten, podem fazer também a substituição por essas farinhas. Não estou a dizer para trocar tudo, por exemplo, no pão eu gosto de fazer metade de farinha branca, metade de farinha integral. Vamos trazer aqui alguma fibra para não ser um pão tão rico em açúcares, digamos assim, que é aquilo que nos faz depois dar aqueles picos glicémicos no nosso sangue e que vai fazer com que nós comemos agora e passado 10 minutos nós não vamos estar cheios de fome outra vez. 10 minutos, vá, como quem diz, meia hora. Depois, o que é que eu tenho aqui também? Falando em fibras, chia é ótima para incluir, por exemplo, num iogurte, para fazer um pudim de chia, em que só juntamos bebida vegetal, juntamos, por exemplo, uma fruta triturada com bebida vegetal, por exemplo, morango, ou mesmo uma banana, e a seguir vamos juntar 1 ou 2 colheres de sementes de chia, deixamos repousar no frigorífico, isto vai formar literalmente um pudim, fica ótimo, podemos juntar coco, podemos juntar canela, raspas de limão, fazer vários fresquinhos para termos no frigorífico, porque é uma fonte de gordura muito boa e para além disso também, a fibra que ela dá vai fazer o quê? Esta gelatina que ela forma em contacto com os líquidos vai fazer com que nos traga mais saciedade, ou seja, vai fazer aqui o nosso estômago ficar preenchido durante mais tempo, porque a fibra demora mais tempo a ser digerida, e então vai-nos deixar mais saciadas durante mais tempo, então nós vamos andar assim mais levezinhos e é muito bom incluir. Portanto, é algo que podemos fazer e deixar no frigorífico preparado. À semelhança também da chia, temos também o psyllium em pó, temos também a linhaça que também podemos utilizar. O psyllium eu aconselho sempre a utilizar em menor quantidade e em qualquer uma destas opções o aconselho que eu dou sempre é aumentar o consumo de água, porque isto são fibras e nós precisamos que elas estejam devidamente hidratadas para não fazer uma bola no estômago. Elas precisam de água para realmente fazerem o seu papel. É muito importante realmente beber e aumentar a ingestão de água nestes casos. Depois, doce. Eu gosto de utilizar versões que sejam só fruta ou que tenham redução. Neste caso aqui nós temos um produto que é à base de fruta, mas também tem bastantes edulcorantes, é um facto. No entanto, eu comprei este produto, eu consumo pouca quantidade também, não como isto à colher, nada disso, mas comprei este produto porque ele é muito baixinho em calorias. E num processo de perda de peso, quer queiramos, quer não, o que importa é aquilo que nós comemos versus aquilo que nós gastamos. Portanto, nós não podemos achar que ao comer um produto que... Neste caso, há opções no mercado muito mais saudáveis do que esta, em que são 100% fruta. No entanto, tem mais calorias. Portanto, se estivermos num processo de perda de peso, se calhar, para mim, isto é a minha opinião, volto a dizer, faz mais sentido incluir uma colherzinha deste doce que vai impactar aqui em 10 calorias do que estar a impactar 50 ou 60 calorias numa colher de outro doce por ser mais saudável. Porque nós não comemos isto assim numa quantidade extraordinária, não é? Se calhar como doce, nem uma vez por semana como. Portanto, é só um exemplo, mas optar pelas opções light do produto. O ser light não quer dizer que o produto seja mais saudável do que o outro. Significa apenas que tem menos quantidade de gordura. Normalmente tem uma redução de sensivelmente 30% face ao produto original. Em produtos como o queijo, por exemplo, a mim não me faz diferença nenhuma consumir o queijo light. É tudo uma questão de hábito. É evidente que comer uma fatia de um e do outro, nós notamos a diferença, mas na prática, no resultado final, é bom na mesma. É tudo uma questão de hábito. O queijo é uma das coisas que eu compro sempre com redução, o queijo Filadélfia também, porque são produtos que é o mesmo produto, mas a nível calórico faz uma diferença muito grande. E, portanto, é dentro desta questão que eu costumo defender, que são pequenas trocas que nós podemos fazer e que já vão trazer resultados para nós. A mesma coisa com os iogurtes, em vez de comprar o iogurte grego, comprar o iogurte grego light, por exemplo. Porquê? Porque tem uma redução de gordura muito grande. Eu agora não tenho aqui os valores, mas eu apontaria aí para um iogurte grego normal, tem na ordem das 10 gramas de gordura por cada 100 gramas de produto, enquanto que estivemos a falar do grego light, tem 2 gramas.
apenas por 100 gramas de produto. Ou seja, eu acho que é uma diferença muito grande no quem consome diariamente e, no entanto, estamos a falar de um produto que é saudável. Mas se a óptica for perda de peso, eu acho que faz sentido apostar nesta estratégia de realmente comprar a versão light do produto original. Quanto ao chocolate, chocolate não é proibido. Quem apetece um chocolate, vale mais comer um chocolatinho do que estar a comer, ok, eu apetecia-me um chocolate, mas na prática vou comer um fruto seco porque dizem que é mais saudável. É verdade, mas quando nos apetece um chocolatinho e nós nos privamos de comer um chocolatinho, vamos comer 50 ou 60 gramas de cajus, na prática demos um tiro no pé, porque comemos muito mais calorias do que se tivéssemos comido o chocolatinho que nos apetecia. E na maior parte das vezes comemos os frutos secos, já achar que ficamos satisfeitos e no final continuamos a pensar no chocolate. E se o tivermos em casa, provavelmente ainda vamos comer o chocolate a seguir. Diz-me se te identificas com isto. Eu já fiz isto várias vezes. A verdade é essa. Tentamos privar, tentamos não comer, mas a realidade é que acabamos sempre a pensar naquilo que nos levou a ter aquele pico de fome e acabamos sempre por ir lá. Isto já me aconteceu N vezes. Portanto, se apetece um chocolate, come um quadrado de chocolate. Agora, não comas um quadrado de chocolate ao meio da manhã quando dá fome, por favor. Come um quadradinho de chocolate depois da refeição. Com um cafezinho, por exemplo. E estas opções que vêm assim, já devidamente embaladas, têm uma quantidade muito pequenina de chocolate. Este aqui é 72% de cacau, mas existe 85% de cacau. Este aqui é da marca Auchan, mas, por exemplo, o Mercadona tem deste chocolatinho 85%. Vem nestas embalagens, são muito práticas para ter ali ao pé da máquina do café. Quando apetece um chocolatinho, tiramos o chocolatinho, molhamos no cafezinho. Fica ótimo. Derrete na boca e nós matamos o desejo daquele chocolatinho. E isto não interfere em nada no nosso processo de perda de peso. Ao contrário, quando nós dizemos, eu não como muito, o meu lanche são só os frutos secos. Ok, fruto seco é saudável, é. Gordura boa, sim. Altamente calórico, também. Quando as pessoas me dizem, eu estou a tentar perder peso, então substituí a farinha de aveia por farinha de amêndoa. Não faças isso. Se for a ótica de perda de peso, para teres noção, a farinha de aveia tem em média 300 calorias por cada 100 gramas. A farinha de amêndoa tem 600 calorias por cada 100 gramas. Ou seja, é o dobro. Portanto, a farinha de amêndoa é ótima, sem dúvida alguma, mas é muito mais calórica. Então, se nos apetece alguma coisa que tenha o toque da farinha de amêndoa, podemos pôr parte de farinha de aveia e uma parte de farinha de amêndoa, ok? Agora, mas volto a dizer, tudo tem a ver com o objetivo que se tem, ok? Falando a nível saudável, para mim, e das experiências todas que eu tive, porque quando eu comecei o meu processo, eu entrei numa dieta montada por uma nutricionista, em que eu tinha muito mais peso para perder, tinha mesmo muito peso para perder, e realmente eu no mês acho que perdi 11 quilos. Verdade. Na altura recordo-me que foram várias pessoas atrás de mim para a mesma nutricionista onde eu estava. E foi só seguindo o plano que ela me passou. Mas eu lembro-me que, por exemplo, eu só podia comer ao longo do dia inteiro 2 fatias de pão, que era um pão específico que ela mandava comprar no supermercado específico, e só podia ser aquele pão, 2 fatias no dia. Eu não podia comer tomate, porque o tomate era considerado uma fruta, portanto não entrava nos legumes. E depois podia comer a proteína toda que eu quisesse e legumes. Depois não podia comer hidratos de carbono ao jantar. E o que é que isso deu? Deu que, de facto, eu perdi peso, mas não perdi peso com saúde. Porquê? Nós precisamos de hidratos de carbono. E a maior parte das vezes, todas as dietas que se vêem a prometer milagres cortam algum macronutriente. E não faz sentido nós podemos comer um frango inteiro, por exemplo, e não controlarmos a quantidade, por exemplo, dos hidratos de carbono. Faz muito mais sentido comer uma fonte de hidratos de carbono, que é o que nos vai dar energia e muita saciedade, no meu caso do que estar a comer um prato cheio de salada e de legumes, em que acabamos de comer e ficamos... Eu comia outro prato igual, eu fiquei cheio de fome, em que vamos deixando passar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e quando chegamos ao final de 3 meses percebemos que perdemos densidade óssea, perdemos massa muscular, aquela que já não tínhamos, no meu caso quando comecei eu nem sequer fazia exercício físico, ficamos flácidas, perdemos cálcio e acima de tudo perdemos saúde, que foi o que me aconteceu. E depois temos que fazer um processo inverso, em que eu tive que voltar a engordar tudo aquilo que eu tinha comido, mas era se eu quisesse recuperar a minha saúde. Portanto, não acreditem em dietas da moda, em milagres. Não existem milagres, ok? Existe o básico. Eu sei que isto é um clichê, toda a gente diz isto, mas é verdade. O clichê é o básico, funciona. Uma fonte de proteína, uma fonte de hidratos de carbono, legumes e salada à vontade. Controlar a quantidade do azeite. É só isto. Simples assim. Um prato deve ser composto por
um quarto de hidrato, um quarto do prato, não é? Vamos dividir o quarto, o prato em 3, ao meio e depois metade ao meio também. Vamos comer um quarto do prato de hidratos de carbono, podem ser arroz, batata, massa, cuscuz, quinoa, trigo sarraceno, pronto, o que quiserem. Depois no outro quarto do prato vamos colocar a proteína. Peixe, carne, ovos, atum, frango, está dentro do peixe e da carne, não é? Mas a proteína que quiserem. Tentar sempre optar por opções mais magras. E depois, na outra metade do prato, encher o prato de legumes à vontade. Cozidos, grelhados, salteados, assados. Eu faço tabuleiros de legumes assados no forno que me dão para 2 e 3 dias. E depois mais salada à vontade. Eu encho o prato e assim ainda vou ter mais uma taça com salada à parte, porque eu como imensos legumes e imensa salada. Isso vai-nos trazer saciedade, vai-nos trazer a fibra, vai-nos trazer os nutrientes que nós precisamos dos legumes. Podemos comer também uma sopinha, por exemplo, fazer uma sopa sem batata, ter no frigorífico, não precisamos estar a incluir. Se vamos comer o hidrato de carbono no prato principal, não há necessidade de incluir numa sopa, por exemplo. E é este básico que toda a gente consegue fazer em casa. Podes-me dizer, mas eu não gosto de frango. Ok, come atum. Come uma carne de vaca mais magra, não a comas já todos os dias, por exemplo. Sei lá, eu opcionalmente não como porco. No entanto, mas é assim, quem quiser porco pode comer porco à vontade, porque, por exemplo, um lombo de porco acaba por ser uma carne seca, com menos gordura, portanto, basta apenas escolher um corte com menos gordura. E é ir fazendo estas trocas, é ir fazendo estes ajustes, um dia vamos alterando, sei lá, substituímos o Nesquik por um cacau ou um achocolatado destes em pó. No dia a seguir, no iogurte, no meio da manhã, em que só iríamos comer, não sei, um pacote de bolachas com iogurte, vamos fazer um bocadinho de chia, por exemplo, juntamos-lhe uma colherzinha de aveia, uma peça de fruta e temos um lanche super completo, podemos juntar o iogurte na mesma, apetece-nos outra coisinha, ao pequeno almoço uma coisa doce, podemos colocar um bocadinho de doce numa bolachinha de arroz, por exemplo, com um bocadinho de queijo Filadélfia, ou com um queijinho de vaca que ria barrar, por exemplo, por cima, fica muito bom. É irmos fazendo estas trocas, e não é tudo de um dia para o outro, é passo a passo. Pequenas coisinhas a cada dia, vamos alterando isto, vamos alterando aquilo, vamos percebendo se gostamos, se não gostamos, que trocas é que podemos fazer no dia a seguir. Olha, não gostei tanto disto, ok. Então, mas deixa ver, o que é que eu posso fazer em substituição de? E é ir por aí. E acredita, isto é mais fácil do que o que parece. É só nós tomarmos a decisão. Primeiramente, não ter os produtos que nós sabemos que não devemos comer em casa. Isso é, logo, ponto assente. Mas o meu marido gosta, a minha filha também. Ok, tudo bem. Se eles não quiserem juntar-se a ti, ok, compra. Mas não compres 4 pacotes de bolachas diferentes. Escolhe um. E para ti, tenta ter apenas um espaço na despensa ou no armário que seja só teu, onde tu só tens os produtos que tu te comprometes a comer quando tens fome. Tem umas bolachas de arroz, tem umas bolachas de grão de bico, por exemplo, que são deliciosas, que eu adoro. Tem umas bolachas sei lá, aquelas tostas mistas, aquelas tostas sequinhas que existem nos supermercados, aquele pão, como é que se chama? Disparate. Aquelas tostas mesmo, mas, por exemplo, é integral, comer 1, 2 tostinhas dessas com uma fatia de queijo, por exemplo, está tudo ok, tens leite e é bom. Ou apetece um doce, ok, então, por exemplo, uma bolachinha dessas, uma tosta dessas com doce, uma colherzinha de doce deste ou de outro sabor que vocês gostem, mas é possível fazer lanches apelativos, saudáveis e que nos enchem o coração. Eu, pelo menos, eu olho para isso. Quando eu partilho os meus pequenos almoços, quando eu faço aqueles pequenos almoços, eu regalo a vista e o meu coração. Eu fico saciada. Eu penso, para além de estar a alimentar-me de forma correta, eu sinto-me super saciada por comer isto. Ou seja, é maravilhoso. Portanto, eu não sei se percebe que realmente eu mudei a minha vida. Porque eu passei de um passado de bullying, de excesso de peso, de falta de amor próprio, falta de confiança, de um grande vazio, de um grande buraco que eu tentei a vida inteira encher e preencher com comida, e hoje em dia percebo que com a idade que tenho, com 42, quase 41 anos, eu sou uma nova pessoa. Eu tenho muito mais energia do que quando eu tinha 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nada a ver! Eu era totalmente sedentária e hoje em dia eu tenho uma atividade incrível. Eu não paro, eu sinto-me bem com o meu corpo reage. É maravilhoso, a sério. Se de alguma forma eu conseguir incentivar uma pessoa desse lado a pensar assim, eu vou tentar, eu fico tão feliz, a sério.
fico mesmo muito feliz. E se és uma dessas pessoas que sente que precisa dar o passo e que este vídeo de alguma maneira ajudou a dar esse empurrão, por favor, deixa-me aqui nos comentários. Podemos continuar a conversa por lá. Podes-me fazer mais perguntas se quiseres pelo Instagram. Eu tenho todo o gosto em responder. Vou sempre tentar fazê-lo. Nem sempre consigo no momento, na hora, mas vou sempre tentar fazê-lo. Se queres que traga mais trocas que eu fiz ao longo do meu dia-a-dia e aquilo que eu como no meu dia-a-dia, deixa-me também nos comentários. Diz-me que outro tipo de vídeos gostavas de ver por aqui. Vou ter todo o prazer em trazer. Portanto, vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!